Olá, bem-vindos a mais um vídeo desta série de vídeos generalistas para o público em geral. Vamos falar hoje sobre Broken Heart ou desgostos de amor. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga clínica e sou psicoterapeuta. Estou aqui em nome da psicologia e da psicoterapia para vos falar um bocadinho dos padrões comuns que se encontram em situações deste estilo. Hoje eu tenho um pequeno handicap, eu não tenho onde pendurar o microfone e vou ter que ter o mínimo de movimentos possível para não fazer muito ruído com o microfone nos meus movimentos. Vamos então passar em revista o que é o Broken Heart. No fundo, é uma situação psicológica que reflete o facto de termos sido deixados, abandonados ou rejeitados por alguém. Claro que também depois há o resto, há o inverso da medalha. Eu também posso ter um broken heart por eu própria ter deixado de gostar de alguém, ter que abandonar alguém e ter que rejeitar alguém. Para efeitos práticos, vou-me cingir agora à primeira situação e talvez também abordemos a segunda. O que é que nós vemos então que se passa? Quando estamos numa relação amorosa, quer seja em contexto de casamento ou matrimonial, quer seja num contexto conjugal de vias de facto, não é assim que se chama, relação de facto, ou seja, de um namoro, na verdade, se houver afetividade envolvida e uma emocionalidade que faz o eco dessa afetividade, quando o outro nos dá sinais, ou nos diz, ou nós descobrimos, porque há várias maneiras de alcançar o conhecimento da situação, ou nós descobrimos que estamos a ser passados para trás, há um sentimento de rejeição e abandono do tamanho do mundo. E porquê? Porque vamos resgatar alguns daqueles núcleos, daqueles traços de caracterologia que eu já vos falei, ou de personalidade, o que quiserem chamar, que todos nós temos e que às vezes podem não ter tido grande expressão na nossa vida, mas com um acontecimento deste estilo acaba por ser resgatado a um nível exacerbado. Ou podemos até já ter estes núcleos por si só com alguma expressão, e o facto disto vir a acontecer ainda nos vai trazer mais dor e mais vínculo na maneira como vou sofrer. Então, é muito típico que, ao sentir-me rejeitado e abandonado por alguém quem eu amei desenfreadamente e que eu supus também que me amava, que eu me sinta sem chão. O Broken Heart tem muito disto, é como se nos tivessem tirado todas as especificações, todo o frame, não é? A moldura que nos segurava para nos sentirmos equilibrados e felizes na vida. Não há nada que o ser humano mais aspire do que amar e ser amado. Claro, saúde, bem entendido, nós sabemos que sim, que é a primeira coisa. Mas, à parte disso, não há nada que nós aspiremos mais do que isto. Uma felicidade suprema de ter significado, sentido de viver, porque existimos para o outro e o outro existe para nós, ou para os outros e os outros existem para nós, e isto configura a nossa vida mental. Já disse que não existe vida mental organizada no vazio relacional. E, portanto, todos nós aspiramos a isto, nem que seja a relação da nossa mãe connosco, das pessoas que nos criaram, das pessoas que foram o nosso referencial ou foram os significativos na nossa vida, ou exatamente as pessoas que foram significativas na nossa vida amorosa enquanto casal. Isto é válido para todas as orientações sexuais, como é óbvio, não é assim? E quando
alguém nos vem dizer eu tenho outra pessoa, ou eu vou deixar-te, ou eu vou-me embora, ou isto já não dá mais para mim e eu tenho que sair, ou mesmo que a pessoa não o diga, mas que saia, que se vá, com explicações ou sem explicações, o que acontece é que eu vou resgatar os tais núcleos de abandono e de rejeição e vou ficar sem paredes e sem chão. Habitualmente dizemos sem chão. É como se de repente nada faça sentido na nossa vida. É como se de repente deixássemos ter valor, já não somos validados, porque não temos ninguém que goste de nós e nos faça sentir que temos valor. Então, temos aqui dois tipos de valor. Nós deixamos de atribuir valor a nós próprios, ou quando atribuímos valor, atribuímos um valor negativo. O que é que eu fiz? O que é que eu tenho? Ou eu esforcei-me tanto e afinal não consegui, é porque eu não sou capaz. Ou então o valor que o outro nos atribui, não é? Que é, ele acha que eu sou assim, acha que eu sou assado, ou ela acha que eu sou assim, tudo valores negativos, e portanto eu introjeto a ideia negativa, luto contra ela e digo não é justo, não faz sentido eu estar a sofrer assim, mas de facto introjeto na mesma, e às tantas culpabilizo-me pela culpabilização do outro também, não é? Culpabilizo-me do status quo da situação, no estado em que as coisas estão. E o mais simples é eu passar para fora, não essa autoculpabilização, mas uma heteroculpabilização. Ele fez, ele disse, ele aconteceu, ou ela, não é? Ela já andava com outro, ela já me dava indicadores, eu é que fui parvo, eu não o vi, ela nunca me respeitou, e ela dizia, e ele acontecia, e ele fazia, e ele era um filho da mãe. Pronto, então chega aqui a uma parte em que também emerge a agressividade e a zanga, a raiva. Aliás, para eu passar um broken heart, para eu conseguir ultrapassar um estado de coração partido, não é? De desgosto amoroso, eu tenho que, com o tempo, fazer o luto daquilo que perdi, para depois estar disponível, aberto, para que venha algo de fora, ou que eu vá ao encontro de outrem ou de outrens que vêm, que estão no panorama ou na cenografia da minha vida. Enquanto eu não fizer o luto, enquanto eu não deixar para trás aquilo que eu vivi, aquilo que foi e que não vai tornar jamais a ser, enquanto eu não fizer isso, eu não estou aberta nem disponível para encontrar, para abrir os olhos e ver o panorama que me rodeia. Ver os outros, ou irem contra eles, ou deixá-los virem contra mim. Porque às vezes é isto mesmo. O broken heart corta o coração, não é? Como diz o velho, a frase em inglês, parte-se-me o coração e eu deixo de ter o coração disponível, aberto, não é? A minha zona torácica deixa de estar disponível, aberta, e os olhos deixam de poder prescutar o ambiente, varrer o ambiente e sentir aquilo que pode ser para mim tão bom quanto o que já foi. Aliás, este é um grande problema, é que nós achamos sempre que nunca mais vamos conseguir amar ou encontrar alguém que nos ame depois de um broken heart, porque achamos que ninguém nos vai ver, que já somos baços, que o sofrimento nos colocou num lugar da nossa vida em que deixámos de nos valorizar, porque não comemos como deve ser, porque não dormimos como deve ser, porque não nos vestimos como deve ser, porque não nos aparaltamos como deve ser, porque não cuidamos o suficientemente de nós, porque nos sentimos sem valor. Então nada disso vale a pena. A única coisa que vale a pena é chorar o que perdemos. Tudo isto é uma fase, é necessário, a primeira fase é necessário isto, chorar o que perdemos, gritar, dizer ai, provavelmente não, de certeza zangar-nos com o outro, de certeza zangar-nos com o que aconteceu, de certeza assumir que tudo isto nos fez muito mal
e que nós temos o direito de ficar zangados com o que aconteceu, e aos poucos e poucos, quando eu já tiver tido ao colo estes sentimentos, quando eu já tiver aceito a minha tristeza, a minha perda, e percebido que os contornos são estes e que não vale a pena eu resgatá-los de novo, porque vai só ser uma repetição de sofrimentos anteriores, então só depois disso é que eu estou de braços abertos e receptiva ou receptivo a que algo me aconteça ou que eu aconteça para algo, para o mundo e para os outros. Todo este processo temporalmente leva algum tempo. Se eu passado um mês já achei que me ressenti de tudo, que já perdi o chão e que agora já estou ótima e receptiva a viver de novo o amor, então não ficou nada bem feito. O luto não ficou bem feito. Mas se eu ao final de 7 ou 8 anos, ou 14 ou 15, ainda estiver no mesmo sítio da minha vida, então é porque estou a fazer um luto patológico. Ou porque, eventualmente, redefini, também pode acontecer isso, redefini os contornos e quero ter uma vida com menos relações de intimidade, menos relações amorosas e mais relações genéricas. E isto não tem que ser também um pecado mortal. Há pessoas que definem que não se vão entregar de novo, nem estar receptivas para ninguém, porque a dor foi demasiadamente forte, então mais vale orgulhosamente sós do que mal acompanhados. E às vezes para estas pessoas é o melhor. Conheço muitas pessoas que definiram este é o caminho a seguir e que se sentem bem com isto, porque cada vez que tinham relações havia sempre uma escolha patológica de repetições, padrões de relações sempre parecidas e em que a pessoa se saía sempre mal. Habitualmente era abandonada. Porque estamos aqui a falar em broken heart, estou a cingir-me a estes aspectos. Como diz um paciente meu, não é justo, eu fiz de tudo, não percebo porque é que isto tinha que me acontecer a mim. Portanto, este tipo de questões nós colocamos a nós próprios cada vez que alguém nos diz eu não gosto suficientemente de ti para me manter nesta relação, ou eu gosto de outra pessoa que é mais importante do que tu. E então nós sentimos que, às vezes não há outra pessoa, não é? Mas pronto, vamos imaginar que houve. E aí nós sentimos que de facto perdemos o nosso valor, que já não temos o estatuto relacional e que não somos capazes de seduzir ou de encontrar alguém, e que não é justo que alguém nos tenha feito perder aquilo que, no nosso ponto de vista, era a nossa sustentação. E ora, aqui é que é o grande erro. A maior parte de nós sente mais dor quanto mais estava dependente dessa pessoa de quem se rompeu a relação. E isto às vezes só percebemos mesmo depois do rompimento. Eu só percebi quanto a amava, ou quanto gostava dela, ou quanto eu dependia dela nas mínimas coisas do dia a dia, quando ela se foi. E agora eu sinto como se não tivesse os recursos necessários para viver sem esta pessoa, porque eu precisava dela. Ora bem, então depois temos que perceber bem no nosso coração partido, no meio da tristeza e do luto, também temos que precisar, exatamente, temos que averiguar muito bem, com precisão, se afinal de contas eu amava, ou se eu, sob a forma externa de um amor que poderia até nem ser tão sólido quanto eu pensava, eu estava a sugar, a absorver e a necessitar endogamicamente dessa pessoa e, portanto, também não estava a dar de mim o suficiente para a relação, mas estava a pedir e a sustentar-me com base nessa relação. Uma espécie de parasitismo afetivo, não é? Dos quais às vezes nós não nos damos conta. Algumas pessoas dizem ao outro que as abandona, tu tiraste-me tudo, tu deitaste abaixo todos os meus planos. E às vezes o outro pergunta, quando tem discernimento, e será que esses planos eram também os meus? Será que eu fazia parte desses planos?
Será que de algum modo estavas a viver o teu sonho e não o meu sonho? Ou eventualmente o nosso sonho não existia? Pronto, e é quando nós caímos nestas consciências, é quando conseguimos perceber, e um pouco mais tarde, porque na primeira fase do campeonato o que nós sentimos é dor, dor, dor e dor, e portanto estamos um bocadinho cegos a qualquer destas coisas que eu acabei de falar agora, mas só quando nós começamos a alcançar a verdadeira acessão da relação que tivemos com o outro, é que conseguimos perceber o que se passou e que nós durante muito tempo estivemos alegremente alheios. Que devo fazer quando eu estou numa situação de broken heart? Primeiro, acredite que temos que chorar. Primeiro, acredite que, mesmo que eu me anestesie e esteja numa primeira fase em que eu estou quase que não dou pelos dias passarem, quase eu não choro, não falo sobre o assunto e não dou sinais exteriores ao mundo de que estou a sofrer. Mentira, porque se calhar estou a dar sinais. Estou a dar, o sinal é aquilo que eu chamo o freeze. Lembram-se que já vos falei no stress, que é eu congelei e a melhor maneira de lidar com isto é fingir que não estou cá, que não senti, que não lidei e mexo só os olhos, mexo só a boca. Recordam-se de eu vos ter falado com isto e agora estou a falar em termos metafóricos, obviamente, não estou só a mexer os olhos e a boca, não é isso que eu quero dizer, mas congelo as minhas emoções, congelo os meus afetos e ando como um androide, não é? Por aí, um bocadinho à deriva, mas com a ilusão de que estou com a minha vida sob controle. Porquê? Porque não me deixo ir abaixo, porque não me permito sofrer ou mostrar o sofrimento, porque sacudo a poeira dos ombros e me levanto e acho que estou a lidar bem com a situação. Eu, como psicóloga, digo, acha? Estará? Ok, já vimos que o congelar pode ser útil em certas ocasiões. Por exemplo, se eu não mexer muito quando estou a ser confrontado com um urso e se eu não me mexer for suficientemente securizante para mim, tudo bem. Mas será que nas relações é assim que eu tenho que fazer? Ficar petrificada num sítio da minha vida, congelada, não aceitando a dor e não procurando alternativas? Não, se calhar tenho mesmo que me mexer. Portanto, o nosso primeiro impacto e a nossa primeira resolução no Broken Heart é assumir a dor, assumir a tristeza e ter que a viver. Vai haver muitas noites em branco, vão haver muitos dias em que choramos no carro, no comboio, no leito, no jardim, a ver televisão, no cinema, a falar com os amigos ou eventualmente com os nossos pais, os nossos filhos. E esta questão do chorar, embora as pessoas que nos veem assim se sintam aflitas e nos venham dizer pronto, já passou, ou não chores mais, ele não merece isso, na verdade, alguns de nós dizemos, mas deixa-me chorar. Por favor, deixa-me chorar, eu preciso de chorar, eu preciso de expurgar isto, eu preciso de me desintoxicar. E é um facto, chorar às vezes, maioritariamente, quando já não é um chorar patológico, obviamente, é de facto uma desintoxicação. É como se o nosso corpo precisasse deitar para fora, não é? Toda a energia negativa, depressiogénica, deprimida, negra, mórbida que nós temos, para que ela encontre lugar noutro contentor e que não seja no nosso corpo e que nós possamos pelo menos diminuir um pouco a ansiedade, porque há alterações neuronais muito precisas durante o estado de choro que podem trazer algum alívio no pós-choro. Claro que talvez não seja assim com toda a gente. Há algumas pessoas que referem, aconteceu-me isto, referir que quanto mais chorava, mais carregava. É como se eu, à medida que chorasse,
mais me carregava das coisas negativas que estavam por trás do Broken Heart, que mais me centrava nas coisas mórbidas e negativas do que tinha acontecido e mais necessidade de chorar eu tinha. Portanto, acontece isto, sobretudo numa segunda fase, em que eu já passei aquela fase em que devia ter chorado e que agora devia de estar a reerguer-me, e em vez de me reerguer, continuo morbidamente, depressiogenicamente, não é? Ali, num loop de tristeza infinita, de me recusar a encontrar zonas de prazer e de procuras de alternativa. E nesse sentido, aí sim, aí o continuar a chorar já se torna patológico e já se torna bloqueante da pesquisa das alternativas. Porque as lágrimas não nos deixam ver o sol. Continuamos sempre a ver a noite. Porque elas nos obstruem a visão. E quando eu digo a visão, é o discernimento do que fazer com a minha dor, onde é que eu vou colocar esta minha dor. Nós podemos fazer muitas coisas, podemos colocar a nossa dor nas mãos de um terapeuta, podemos colocar a nossa dor nos ouvidos e na paciência de um amigo, ou de uma amiga, ou dos amigos, de uma madrinha, de um padrinho, dos pais, de alguém que de algum modo tenha umbridade e a amizade profunda por nós, para, quando consegue, evidentemente, assegurar toda a nossa dor, tudo o que nos fez mal e que nós, de algum modo, precisamos de passar para fora. Então, a primeira fase é assumir, abrir os braços à tristeza e ainda aceitar que ela é necessária e eu chorar o que perdi. A segunda fase é começar a reerguer-me, paulatinamente começar a cuidar de mim e entender que se eu não o fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu posso estender a mão para alguém me ajudar a erguer, e isso está bem, mas não é essa pessoa que me vai levantar e fazer toda a força. Eu também tenho que ter a tonicidade suficiente na minha corporalidade para me fazer levantar, para me fazer erguer à custa do meu próprio esforço e do meu próprio empenho emocional. E então, conforme eu for paulatinamente deixando de chorar o que perdi, deixando de entender, às vezes até é preciso eu passar até por uma certa fase de vingança, uma parte nossa que às vezes eu agora vou me vingar, eu agora vou arranjar outra pessoa e vou mostrar ao mundo e a ela que eu sou capaz de ter outra, ou eu vou-lhe mostrar que não vou abaixo só porque ela me mandou à mãe. Às vezes é preciso ter estes pensamentos todos, às vezes a mãe é preciso eu gritar e mandar esta pessoa à vida. Claro, pode ser na relação, o que é muito mau, como é óbvio, embora às vezes é necessário dizer algumas coisas à pessoa, pelo menos para fechar determinado tipo de luto. Outras vezes eu posso dizer no vazio, posso dizer lá em casa, quando estou sozinho em casa, eu posso dizer no consultório do psicólogo ou do psicoterapeuta e bato com os meus braços numas almofadas. Eu posso gritar e dizer: estou farto disto, estou farto do que me aconteceu, eu não me aguento, ele foi injusto, porque é que ele fez isto, o que é que eu tenho? Tudo isto às vezes é necessário passar para fora para desintoxicar, como eu costumo dizer, e depois, paulatinamente, então, começar a erguer-me. No caminho, muita areia esteve dentro da minha caminhoneta ou muita água passou debaixo da ponte, porque no caminho eu já pensei em já fiz 300 milhões de coisas, já lhe telefonei à pessoa que me abandonou até algumas vezes, pondo o meu orgulho debaixo da cama e tendo pouco valor por mim própria. Às vezes já andei na periferia dos sítios onde eu sei que vou encontrar esta pessoa. Às vezes já mobilizei um conjunto de pessoas que estão na mesma
esfera de relações entre nós os dois e os mobilizei como nossos espiões, como meu espião, para nos trazer informações de saber como ela está, ou com quem é que ela anda, ou como é que é o tipo, ou os sítios onde anda, se está feliz, se não está feliz. Ficamos todos contentes se percebemos que ela já não está com o fulano, ou que não está feliz, qualquer coisa assim. Já passámos todos por isso. Ou às vezes fazer um telefonema, um simples telefonema, só para ouvir a voz dela, só para sentir que aquela voz me faz como um bebê ao ouvir a voz da mãe, se apazigua. Às vezes é só isso, mas o pior é depois quando desligamos e sentimos que não foi mais do que uma efêmera miragem, né? Foi apenas um estímulo auditivo, mas que ela não estará mais para mim. Portanto, já passámos por tudo isto e agora chega a altura de eu me erguer. Erguer amando-me primeiro a mim próprio, dando valor àquilo que sou capaz de fazer e que percebendo que, de algum modo, não é só o outro que nos valida enquanto seres humanos. Não é só um homem ou só uma mulher que me vai validar. Eu própria tenho que dar validação àquilo que eu sou. Eu própria tenho que me entender naquilo que eu necessito, no que me dá pica e prazer. Eu própria tenho que me realizar em algumas áreas da minha vida. Eu própria tenho que sentir que tenho valor para o mundo onde me movimento, e nas várias e diferentes dimensões da minha vida, enquanto pessoa, enquanto entidade cidadão comunitário, enquanto estudante, enquanto profissional, enquanto realizada profissionalmente, enquanto colega de trabalho, enquanto filha, irmã, madrinha, tia, nos meus diferentes papéis na vida, e desse modo eu vou sentindo que vou tendo um lugar para mim. Eu costumo sempre dizer, todos nós somos uma peça de um puzzle da vida. Sem nós, este mundo é diferente. Mesmo que um dia nos vamos, ou porque falecemos, ou coisa que o valha, mas na verdade nós tivemos um papel importantíssimo em toda a gestalt, em toda a engrenagem das relações ou do microcosmos onde eu vivi, e nele eu tive impacto, e nele eu fiz diferença, e nele eu tinha o meu papel de importância primordial. Para quem queira um dia descansar num domingo à tarde para ver um filme interessante, procurem na internet, porque provavelmente não o vão encontrar noutra plataforma qualquer, um filme de um realizador americano que, peço imensa desculpa, eu perdi a memória do nome dele. É um filme dos anos 50. Ele existe na internet com duas versões, ou a cores ou a preto e branco. Não sei se houve ali um restauro a cores, porque eu vi o filme originalmente a preto e branco. O filme chama-se em americano, em inglês americano, What's a Wonderful Life? Tenho a ideia. Ou Uma Estrela Caída do Céu. A Estrela Caída do Céu é a tradução para português, exatamente. O protagonista foi um eminente ator norte-americano daquela época, chamado James Stewart, e é a história simples de um pai de família, um banqueiro, que tinha um sócio e tinha uma instituição bancária, e que eu penso que foi durante a Depressão nos Estados Unidos da América, foi à bancarrota e perdeu tudo. E depois entendeu que, de algum modo, não tinha nenhuma função na Terra e que tinha perdido o dinheiro, tinha perdido o estatuto, tinha perdido a possibilidade de dar uma qualidade de vida à família, e que tinha deixado mal todas as pessoas que tinham feito depósitos no banco, tanto que ele devolve à maior parte das pessoas o dinheiro todo que consegue do seu próprio bolso, e depois acaba por não conseguir restaurar a entidade bancária. E deste modo ele decide que se vai matar. E o filme é engraçado porque depois Deus, que o vê lá em cima,
decide mandar à Terra um anjo, já agora eu penso que é o anjo Gabriel, que tem como missão para ganhar uma estrela, para ir para o céu, a salvar a vida de alguém na Terra. E este anjo, que é um outro ator americano, vai ajudar o personagem do James Stewart a perceber que não vale a pena matar-se. Ele está no cimo de uma ponte para se atirar ao rio e que não se vale a pena matar porque ele tem uma função na Terra e que ele, tal e qual como eu acabei de dizer, é uma peça de puzzle. Tem uma função e um significado muito forte em toda a engrenagem do microcosmos onde vive. Então o filme depois é passado da frente para trás, não é? Todo em retrospectiva. O anjo vai mostrar ao James Stewart como seria a vida na Terra se ele não existisse, se ele se matasse. E portanto é um filme até cómico, não tem nada de interessante se calhar no outro nível, se vocês forem ver. É mais um filme a que se vê num domingo à tarde com chuva lá fora, mas de facto é um filme que, em termos da metáfora do que lá está, se encaixa muito bem naquilo que eu acabo de dizer. Eu consigo sanear o meu coração quando eu conseguir perceber que eu tenho uma função dentro do meu microcosmos e que não era só a minha função enquanto pessoa que era amada ou que amava aquela pessoa que me deixou, que tem significado aqui. Eu tenho mais significado do que aquela relação que eu tive. Aquela relação que eu tive nutriu-me, deu-me aquilo que eu precisava naquele timing, ou não, mas vamos imaginar que deu. Eu sentia que precisava dela para viver, mas de algum modo eu sou validado por outras funções que eu tenho na vida, por outros papéis que eu desempenho na vida. Eu sou aquela peça do puzzle, aquele puzzle daquele barco no cimo de uma onda, na crista de uma onda, que se eu lhe tiro a pecinha, o puzzle fica incompleto e já não vou fazer a moldura para o pendurar na parede. Porque eu percebo que falta ali qualquer coisa e aquilo não está ali tudo o que me faz dizer este é um quadro com um barco numa crista de uma onda. Então, você que me está a ouvir e já passou por um broken heart, você que já teve um desgosto de amor, você que já sofreu o caraças com isto, você que já esteve em sítios onde pensou que nunca estaria, que deixou de comer, ou que pelo contrário comeu desalmadamente, que ficou um palito, quase ficou anorético, que deixou de ter interesse por qualquer coisa na vida, nada interessava, que chorava noite e dia, que sempre achou que nunca mais ninguém iria olhar para si, que sempre percebeu ou achava que percebia que não haveria mais lugar de amor para si no mundo, para si que andou como um androide durante alguns anos a fazer o luto de uma relação que perdeu e que tinha muito significado para si, saiba que há solução, saiba que é possível sair da dor, saiba que nós somos a tal peça que vai fazer a diferença noutros microcosmos, na relação com outra pessoa, com outras pessoas, com os nossos amores também que temos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos, os amigos de coração, os nossos padrinhos, pessoas significativas para a vida da nossa vida. Nós também vamos ser capazes de continuar a amá-los e também seremos capazes, se disso estivermos afim, de vir a ser amado por outra pessoa ou por outras pessoas e, quem sabe, esperemos que não, continuar a conseguir soerguer-nos se houver de novo uma vicissitude e tivermos de novo um broken heart. O coração é um músculo. Como músculo, ele é forte. Depois de sussurrar, ele consegue recuperar. É só exercitar-se. É só abrir-se para receber e para dar. Obrigada por ter estado comigo e até um próximo vídeo.